Olá, minha gente, muito bom dia, muito bom dia. Vamos acordando aí, gente, para o nosso café com MDE, nesse sabadão. Compartilha aí, meus amigos, como que foi a sua semana, como estão os seus negócios. Olha, hoje eu estou fazendo a nossa live aqui de São Paulo. Estou na minha sala, olha aqui, fazer um tour para você, olha aí. Hoje é o dia que nós temos uma imersão aqui do nosso centro de trabalho em São Paulo. Hoje nós temos um time de pessoas sendo mentorandos que estarão passando o dia conosco aqui. Então eu quero fazer uma live, talvez faça uma live um pouquinho menor, de uns 40 minutos, mas desejar muito obrigado pela presença de todos vocês. Um dia você pode vir aqui me visitar, tá? Vir aqui ou a gente fazer um dia de mentoria aqui em São Paulo, nessa sala linda, bonita, que as pessoas gostam de vir aqui, viu, gente? E fazer um dia bacana de imersão, de troca de ideias, de network, enfim, fazer um brainstorm, fazer algo que faça o nosso dia agradável, tá bom? Pega aí o teu aviãozinho, convida mais pessoas agora, gente. Cada um convide pelo menos 3 pessoas, rapidamente, manda dizer, ô, gente, acorda aí, tá começando a nossa live, Café com MDE. Estamos, olha, Juscelia está aqui, Clairton, Rodrigo, Valdinei está conosco, Jefinho, ô, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Caio também já está conosco, Clóvis Matos. Vamos chegando. Ó, o Christian, ô, Christian. O Christian é o dono do meu fã-clube aqui de São Paulo, né, Christian? Já esteve aqui, acho que na última vez ele esteve comigo aqui na sala. Veio aqui tomar um café com a gente. Jean também, acabou de entrar aqui. Bárbara, William, Gleiciane Gomes. Ô, Gleiciane, tudo bem? A Gleiciane não era Gomes, o nome dela era Rodrigues Faria, sei lá o quê. Ela botou Gomes só porque o meu nome é Gomes, né, gente? Só pra ficar herdeira da herança. Brincadeira. Gente, doutor Natan, pessoal, vamos chegando. Hoje o assunto que nós vamos falar aqui, vamos falar sobre duas habilidades, essas duas habilidades, elas compõem na totalidade o mundo dos negócios, que é falar sobre soft skills e hard skills. E já faz umas 3 lives, quem tem me acompanhado, nós não estamos falando em todas as lives sobre o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos. Não estamos falando em todas as lives. Acho que a live atrasada eu falei sobre IA, sobre tecnologia artificial, né? E da semana passada falei sobre carreira, sobre profissão. Foram muito bacanas. Quem não assistiu, volta lá e assiste, gente. Porque é um assunto com uma relevância muito bacana, que nos posiciona bastante para o mercado atual que nós estamos vivendo. E hoje eu quero falar sobre essas duas habilidades que são tão importantes, que às vezes a gente não para entender e nos posicionar como empresários, entendendo essas duas habilidades. E todas as vezes que eu vou fazer uma análise de posicionamento de um empresário, o que eu percebo, gente, existe um desequilíbrio. Ele é muito soft skills e é menos hard skills, é muito hard skills e é muito soft skills. E eu tenho uma métrica mais fácil, talvez, de interpretar essas duas linhas de trabalho. Quando eu digo que uma empresa, a gente constrói ela com 2 pontos, com 2 ângulos de visão. De dentro para fora e de fora para dentro. E aí eu quero que você pare e analise. Seja você um grande empresário, ou um médio empresário, ou alguém que esteja sonhando ainda em empreender. Luiz Michel está aqui também.
Bruno, gente, vamos chegando, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, pega o aviãozinho agora, se você curte, aliás, tanto é que você curte que você está participando, né? Convide mais 3 pessoas para participar da nossa live Café com MD, meu discípulo empreendedor. E essas 2 habilidades, gente, hoje eu quero trazer pelo menos como introdução à luz da Bíblia, usando o livro, mas vou me deter mais sobre o assunto em si. Vamos lá. Um dos homens que mais nós admiramos dentro da Bíblia, quando falamos de sabedoria, é Salomão, né? Salomão é quando a gente fala quem foi o grande sábio, até pessoas, Glaucia chegando aqui também, a Daila, Gilberto. Gente, beijo grande, sejam todos muito bem-vindos. O que acontece? Até pessoas que não têm habilidade, não têm conhecimento teológico, pessoas dizem, quem foi o grande sábio da Bíblia? Foi Salomão, porque é conhecido por todos, é estudado, inclusive, extra-biblicamente, a sabedoria, o grande Salomão. Agora, em que momento que Salomão desenvolveu essa habilidade? Diz a história que Salomão ele foi escolhido propriamente por Deus para substituir o seu pai, o rei Davi, né? Davi desejava construir um grande templo, mas Deus disse para ele, Davi, você tem as mãos sujas com sangue, foi um grande guerreiro, guerreou muito. E Deus disse, esse presente eu não vou te dar, Davi, mas o teu filho, Salomão, esse vai realizar o teu sonho. Pois bem, e segundo aí os eruditos, os historiadores, Salomão tinha, alguns dizem que ele tinha de 12 a 18, outros falam que ele tinha em torno de 21 anos, mas era um menino, um jovenzinho tenro ainda, no início da sua carreira, da sua vida. E você imagina o que tem dentro do coração de um jovem. Ele mesmo, né? Salomão, chegou na sua velhice, ele disse assim, Cantares, ele escreveu quando era jovem, depois os outros livros quando estava um pouquinho mais velho, e ele disse assim, tudo é vaidade, tudo é vaidade. Em que momento que ele percebeu isso? Quando chegou na sua velhice. Para ele falar tudo é vaidade, ele reconheceu que realmente ele era um homem vaidoso. Agora, se ele era um homem vaidoso, imagina o que havia no coração de um jovem de aproximadamente 18 anos de idade. Talvez se fosse nos dias de hoje, é aquele tipo de jovem que olhava vendo aquele Porsche, aquela Ferrari, aquela X6, aquela Maserati, aquela Ferrari, sei lá, um Lamborghini, um carro de luxo, passando, ele dizia assim, que vontade de ter um carro desse. Via as pessoas usando aquele colar grosso de ouro, assim, que vontade de usar um colar desse, um Rolex, um relógio de marca. Porque é vaidade, e ele reconheceu, tanto é que ele era vaidoso porque ele reconheceu as próprias vaidades dele no final da sua vida. E Deus, como conhece o nosso interior, antes de nós falarmos, ele já conhece o nosso coração. Porque a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. Não adianta nós falarmos uma coisa e o coração está cheio de outra coisa. Talvez o nosso lado racional nos leva a falar uma coisa, mas o coração está cheio de outras coisas. Aí Deus chega para Salomão e Deus diz para ele assim, Salomão, peça o que tu queres, que eu vou te dar. Olha, hoje quase não se usa cheque, mas no passado usava muito. E tinha aquele cheque ouro de uma instituição como o Banco do Brasil, ou lá do Banco Itaú, sei lá, cheque 5 estrelas, alguma coisa assim. É como se Deus pegasse um cheque em branco e assinasse para ele aquela folha e entregasse nas mãos de Salomão, dizendo, Salomão, peça o que tu quiser. Mas preencha o cheque de quanto você quiser, que eu vou te dar. Vamos parar para analisar, gente. Imagine se Deus fala isso para nós. Será que nós teríamos maturidade para não nos desencarrilharmos da nossa vida e continuar focado em nossos propósitos? Será que nós teríamos esta habilidade? Será que nós teríamos um comportamento correto? Pois bem, isso foi o que Salomão demonstrou para Deus. Ele demonstrou maturidade. Por que ele demonstrou maturidade? Porque ele chegou e disse assim, quando Deus fala para ele, peça o que você quiser, que eu vou te dar. Não é talvez,
havia uma certeza de Deus que eu vou entregar isso para você, Salomão. Aí Salomão diz assim: Deus, eu quero sabedoria e conhecimento. Mas o que eu acho interessante é que a gente fala muito sobre Salomão foi o grande sábio. Não, mas ele pediu também uma segunda habilidade, conhecimento. A gente talvez não para analisar ou despreza esta fala dele dentro do texto. Mas ele disse isso. Eu quero sabedoria e conhecimento. Ele pediu uma segunda habilidade que é tão importante quanto a primeira. Ela é tão importante, ela não é mais vencedora. Porque quando nós falamos de sabedoria e conhecimento, são habilidades diferentes. Mas quando elas se completam, você se torna uma potência. Você se torna uma pessoa quase que imbatível, invencível, né? E quando Salomão chega e faz esse pedido para Deus, Deus olha para ele, percebe que ele era um homem que demonstrava muita maturidade. Porque olha só, ele disse assim: Deus, eu quero sabedoria e conhecimento para liderar o seu povo. Primeiro, que ele entendeu que ele tinha que dar prioridade para as coisas de Deus, depois as coisas dele. Aí Deus olha para ele e diz assim: olha, Salomão, porque você não pediu nem dinheiro, nem fama, nem glória, nem ouro, nem vida longa, nem a morte dos seus inimigos? Tudo isso eu te darei. Por quê? Agora, o que Deus viu ali foi um homem maduro. Um homem que Deus podia elevar ele a outros patamares e que isto não iria mudar a conduta de Salomão. Então, Salomão ele estava pedindo duas habilidades para ser um grande empreendedor. Como realmente ele foi um grande empreendedor. Ele construiu o grande templo de Salomão. Que nós sabemos que hoje fazem-se réplicas por aí, mas não tem como ser fielmente construído como foi o de Salomão. A quantidade de ouro colocado lá, a quantidade de madeiras de leis era muito grande, porque ele foi um grande construtor, um grande arquiteto, um grande empreendedor. Então, quando ele pede essas duas coisas, ele estava dizendo assim: Deus, eu quero essas duas habilidades. O que nós podemos entender aqui é que homens que que buscam essas duas habilidades, são pessoas maduras, que estão preparadas para galgar coisas maiores em sua vida, assim como Salomão foi, ao ponto que Deus disse para ele: vou te dar outras coisas que você não pediu aí. Então nós temos aqui um homem que nos deixa uma grande lição pedindo. Agora, isso quando foi que Salomão pediu? Isso é uma lição milenar, muito mais de 2000 anos atrás, muito antes de Cristo. Ele já pediu essas duas habilidades. Aí as pessoas dizem assim: Zé, o que tem a ver a Bíblia com empreendedorismo? Olha só, eu escrevi o livro Empreenda pelos Princípios Bíblicos, porque tudo que aconteceu no passado acontece no presente. E tudo que acontece no presente, muitas coisas se renovarão para o futuro. Trazendo para um tempo mais atual, Salomão ele estava dizendo assim: Deus, eu quero... na época ele pediu sabedoria e conhecimento, atualizando mais um pouquinho estas palavras, essa frase dele, talvez fosse dizendo assim: eu quero sabedoria e inteligência. Trazendo para os nossos dias atuais, ele estava dizendo: eu quero soft skills e hard skills. Que é sobre isso que nós queremos falar no nosso Café com MDE. Tá bom, minha gente? Olha só, mais gente chegando, Andriel está chegando aqui. Gente, vamos acordando aí, ó. Pega aí o aviãozinho, convida mais 3, 4, 5 pessoas, para nós chegar a 100 pessoas nessa live aqui rapidinho. Live hoje em dia é cauda longa, as pessoas, nem todos assistem agora, mas depois ela vai crescendo, as pessoas vão assistindo, vão sendo edificadas, enfim, isso que é importante. Então, gente, olha só. E essas duas habilidades são habilidades que a gente tem vivido muito no mundo dos negócios. O que é o soft skills e o hard skills? Tem um livro, gente, que me veio à memória agora. Eu li ele há um tempo atrás, que dizia assim... até não achei, eu achei o tema mais interessante do que o próprio livro. Eu confesso para vocês que o conteúdo do livro não achei assim, uau, tudo aquilo. Mas eu li o livro. Mas o título do livro ele é fantástico, dizendo assim:
Por que que os generalistas sempre vence os especialistas? E quando fala esse tema, também traduzindo para nossa aula, era exatamente isso. O que estava sendo falado aqui era por que que os soft skills sempre vencem os hard skills. Quem são os especialistas? São os hard skills. São pessoas que têm a habilidade técnica. Tem que ter a habilidade de fazer as coisas. Quem é o hard skill, o soft skills? São pessoas de humanas, né? São pessoas que têm um conhecimento de humanas, têm uma visão mais ampla. São pessoas que são generalistas. Por que generalista? Porque tem que ter conhecimentos gerais. Ninguém consegue desenvolver a sua sabedoria se ele não tiver conhecimentos gerais. Um exemplo aqui. Eu, para conduzir as minhas empresas, você acha que eu consigo administrar uma empresa se eu for totalmente leigo? Totalmente leigo Totalmente leigo. Faz uma fotinha em mim, por favor. Será que... fazer foto ali para postar aqui um pouquinho. Eu estou postando lá, que eu estou fazendo esquema aqui, né, gente? Será que eu consigo administrar uma empresa dessa? Se eu... Quer que eu dê um sorriso também? Ela tá aqui agora. Ó ela aqui. Oi, gente. A Rafaela. Será que eu consigo administrar uma empresa se eu for totalmente leigo no departamento de RH? Eu não conheço nada do departamento de recursos humanos. Será que o departamento da minha empresa não vai ficar falho? Olha, Zé, tem um departamento de TI. Zé, mas eu não sou programador. Mas será que se eu não tiver um conhecimento geral sobre o departamento, o que precisa acontecer lá dentro, qual é a função real deles, se não tiver esse conhecimento generalista, será que esse departamento terá o apoio do CEO da empresa como realmente precisa ter? Será que se eu não entender nada sobre marketing digital, marketing mais tradicional, enfim, marketing de segurança, enfim, aquela coisa toda que nós conhecemos, será que a empresa ela consegue performar bem se não tiver o apoio do CEO? Então, assim, eu defendo muito hoje na linha do soft skills, que é o generalista. Eu defendo muito isso. Chama-se conhecimento múltiplo. No passado, nós ouvíamos muito as pessoas, principalmente na área dos especialistas, né, que é os hard skills, eles dizendo assim: eu não acredito, quem quer fazer de tudo acaba não fazendo nada bem feito. E isso foi defendido durante muitos anos, porque dava a impressão que quanto mais a pessoa mergulha naquele único assunto, ele vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Claro que isso é verdade. Só que hoje, com as IAs, inteligência artificial, com o GPT, com a gamificação, com os robôs trabalhando de mãos dadas com o homem, talvez você codifique algumas coisas de forma que você não precisa mais fazer aquilo, que você pode criar outras habilidades. Não é que hoje os conceitos mudaram, é que na época nós não tínhamos o vasto empoderamento de habilidades rápidas que nós temos hoje e que a máquina traz de conhecimento para nós. Então, para chegar a um determinado nível, a gente tinha que estudar muito, mergulhar muito na linha da especialidade das coisas. Vou contar um exemplo aqui, vou compartilhar com vocês uma história minha. Eu trabalhava no Banco Bamerindos na época. Gente, bom café para vocês aí, tá? Olha aqui, ó. Agora tô tomando só uma aguinha, o café eu já tomei. Depois que se tornou de SBC, HSBC, mas ainda quando era Banco Bamerindos, antigo Banco Bamerindos, os contratos que a gente fazia de financiamento eram tudo contratos prontos, que a gente imprimia na tela e só preenchia os dados principais do cliente
e aquele contrato saía pronto. Então, os cálculos que nós tínhamos que fazer de financiamento de 10 anos, 5 anos, enfim, 3 anos, 12 meses, 24 meses, tabela price, tantas tabelas tinha para trabalhar, era tudo manual. Sabe que máquina a gente usava? HP 12C. Gente, trabalhar com aquilo é complicado pra caramba. Mas é complicado para nós humanos, porque é cheio de regras, cheio de fórmulas. Para vocês terem noção, eu fui para uma cidade vizinha, eu fiquei, eu acho que uns 4 ou 6 meses aproximadamente, eu fiquei aprendendo a trabalhar com aquela máquina. Gente, quando eu voltei para dentro da agência, era assim, estava todo mundo aqui e Oséias estava aqui. Existia um empoderamento, um superpoder do Oséias que os outros não tinham. Porque eu era a pessoa dentro do banco que tinha aquela habilidade de trabalhar com HP 12C. Caramba, uau, nossa, o Oséias tem habilidades que as pessoas não têm. As pessoas perguntavam, eu calculava, como que você consegue fazer com que uma parcela não caísse no sábado e domingo, cair só em dias úteis, mesmo vendo daqui a 10 anos. Isso era muito louco, é muito fantástico. Caramba, eu levei 6 meses, não me lembro se foi 4 ou 6 meses para aprender aquela habilidade. Passado alguns dias, entrou um software, claro, que nem se compara aos softwares que nós temos hoje, nem se compara, que fazia o cálculo sozinho. A gente colocava o valor, colocava o período, o prazo e que tabela que era. Um clique, apenas um clique, a gente ia, saia tudo aquilo. Aquilo me deixou tão indignado, tão bravo, que eu comecei a dizer assim, poxa vida, o que adiantou estudar tanto? O que adiantou me preparar tanto? E agora não serve para mais nada. Olha só como a gente era ignorante, né? Eu, em vez de ficar feliz com aquilo, porque eu não precisava mais calcular, não precisava mais fazer aquilo, porque agora tinha uma máquina fazendo. Então, o que nós temos que criar, hoje as pessoas conseguem criar 2, 3, 4 habilidades ao mesmo tempo, mesmo na linha da especialidade, sem se tornar um defensor de um único segmento, de uma única coisa. Agora, se imagine o generalista, que é o soft skills. Ele tem que ter muito mais habilidades. Hoje, construir uma empresa, fazer uma ideação, fazer um trabalho de empresa, a gente tem que ter vários múltiplos de conhecimento. E isso é importante. Geralmente, o que é qual está a nossa linha do soft skills? É a visão de fora para dentro. A gente não consegue construir uma empresa só olhando para a parte técnica. A gente não consegue construir uma empresa olhando apenas para aquele core que você criou, para aquilo que você está fazendo. Por isso que eu vejo, às vezes, grandes especialistas de algumas áreas que são péssimos empreendedores, porque se mergulhou demais como especialista e esqueceu da linha do que é ser generalista, que pode ser criado essas duas habilidades juntas. Oséias, não dá, claro que dá, Salomão conseguiu. Salomão pediu para Deus essas duas habilidades. Ele tinha as duas habilidades. E olha, interessante que a gente não vê Salomão dentro da Bíblia. Ele trabalha colocando a mão na massa, viu? A Bíblia diz que ele contratava artífices que vinham de longe para trabalhar com madeira do Líbano, enfim, madeira de acácia. Então, mas aí o empoderamento de Salomão crescia, porque ele conhecia tanto dos soft skills, que ele ficava, é como se ele ficasse numa varanda aqui em cima, olhando todos os pilares da construção do templo de Salomão, e ele também sabia cobrar o resultado dos especialistas, dos caras que faziam os trabalhos artesanal, enfim. Cara, esse empoderamento ele é muito fantástico. Eu confesso para vocês que tem algumas áreas na minha vida que eu não consigo. Vamos falar aqui. Eu tenho uma franquia, a franquia Odonto Excelência, ela é na área, uma franquia de órgão de classe. Uma franquia de órgão de classe, nós trabalhamos na área odontológica. Porém, eu não sou dentista. Então, eu não consigo ser hard skills, né? Para me ser hard skills na área odontológica, eu tinha que me formar em odonto. Então, às vezes, eu tenho algumas dificuldades, até falar algumas nomenclaturas da área. Eu peço ajuda para especialistas, para as pessoas. Claro que a gente vai buscando um conhecimento suficiente para que possa coordenar a empresa.
lembre-se que eu acabei de falar, que a gente tem que ter o mínimo de propriedade para não exercitar a ignorância ao ponto de travar o andamento e o desenvolvimento da empresa. Quando nós somos generalistas, por isso eu falo generalista, nós temos que criar alguma forma de nos posicionarmos com relação a isso. Entendeu, gente? Então, assim, e aí eu fico dependendo de algumas coisas. Agora, quando vamos empreender talvez em algumas outras áreas que não é de parte técnica, eu consigo surfar bem a onda, porque eu sou soft skills. E aí quando falo de soft skills, eu não consigo analisar só um modelo de negócio, é 2, 3. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, vários mentorandos nossos já estão aqui na sala, por isso que eu vou fazer uma live um pouquinho mais curta, que são business que não tem nada a ver com a minha área, são modelos de negócio diferentes. E aqui todos nós hoje vamos exercitar a nossa mente. Aqui hoje ninguém é absoluto, é um brainstorm, é uma troca de ideias, conversação, e que a gente sempre volta para casa. Imagina que legal, quando alguém pensa pelo teu próprio negócio. Bacana, né? Não é você pensando pelo seu negócio, é alguém pensando por você. Quanto custa? Imagina você usar a mente de uma outra pessoa pensando sobre o seu próprio negócio. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. E o que a gente faz quando a gente se reúne num grupo de alunos, não é apenas o professor falando, o mentor falando, não. Todos nós, a gente faz um modelo de conversação muito legal aqui. Então, assim, e são áreas distintas. Inclusive, hoje, nesta aula aqui, esta aula exclusivamente, estou dando já um spoiler para vocês aqui, eu vou pedir para que eles vão fazer uma ideação de empresas que nós vamos sugerir a eles, das quais não é da área deles. Claro, todos eles estão aqui, vai chegar o momento que nós vamos falar sobre as suas empresas. Mas hoje eu quero provocar eles a pensar de forma diferente. E como que a gente pensa de forma diferente? Quando a gente não pensa sobre o nosso negócio. E essa linha de trabalho é tão interessante porque você sai da tua zona de conforto que você acha que tem. Porque na área que a gente atua, a gente acha que sabe tudo. Então, quando você vai pensar naquilo, é natural que seja viciada a sua mente em pensar naquilo. Agora, se eu dou um outro core para eles, um outro modelo de negócio, cara, eu tirei eles totalmente da zona de conforto. E aí a mente fica desviciada, porque eles têm que pensar em outro negócio. E quando eles pensam em outro negócio, talvez, sabe o que vai rolar aqui nessa tarde? Eles dizendo assim, caramba, eu pensei isso para essa outra empresa, será que isso não cabe dentro da minha empresa também? Isso aí. Provocar a mente das pessoas a sair do vício mental, desses pensamentos. Sabe aqueles pensamentos que a gente passa a vida inteira ouvindo dizer assim, acabei de falar uma das frases aqui, né? Quem quer fazer de tudo acaba não fazendo nada bem feito. Por exemplo, eu só trabalho com quem eu confio. A gente tem que usar, nós temos que ter o bom senso. São tudo coisas que eu destruo ao decorrer de uma aula como esta, gente. Porque a nossa função não é chegar em uma aula como esta aqui, nós ficarmos passando pompas e massageando o ego das pessoas. Não, aqui é para a gente se sentir desconfortável mesmo, para nos prepararmos para o mercado lá fora. Então é isso, gente. A nossa aula hoje que eu quero falar com vocês é isso. Desenvolver a linha soft skills e hard skills. Aí a pergunta que eu quero fazer para você agora. Eu sei que nós temos muitos empresários, estamos aqui com 75 pessoas ao vivo, mas são 75 pessoas engajadas realmente. Isso aqui daqui 3 horas já foi visualizado por mais de 300, 400 empresários, mentorandos, pessoas que são nossos discípulos do Café com MDE, né? E a pergunta que eu quero que você implemente na sua empresa, eu quero que você saia do lado de fora da sua empresa agora e você comece a pensar assim, como que o meu consumidor me enxerga? Como que ele me vê? Será que o que eu estou oferecendo para ele tem algum diferencial? Ou se ele atravessar a rua, ele encontra alguém fazendo exatamente o que eu estou fazendo? Lembre-se que nós estamos vivendo em um mercado onde o gosto das pessoas muda rapidamente. A interação externa com as pessoas é empurrado a mudar a mentalidade delas todos os dias. Ou será que nós ainda estamos o tempo todo, e também não é errado fazer isso. Eu digo que nós temos que cuidar desses 2 pilares. Poxa vida, eu estou cuidando
do RE da minha empresa, do resultado, do meu briefing, do meu custo da minha empresa, do meu CAC, demonstrativo de resultado, da minha venda, do meu marketplace, enfim, do meu produto. É muito importante cuidar de toda a estrutura interna da empresa, claro que é. Mas se você quiser fazer governança na sua empresa, e não apenas liderança, é necessário você entender isso. Zé, qual que é a diferença entre uma governança e uma liderança? Liderança é aquilo que alguém executa do que já está desenhado dentro de uma empresa, daquilo que já está no desenho de uma empresa. E governança é quando você começa a olhar o futuro de uma empresa. É quando você começa a desenhar aonde eu quero estar daqui 6 meses. Eu não venho com essas bobagens de dizer assim, olha, onde você quer estar daqui a 5 anos com a sua empresa. Gente, isso é coisa do passado. Hoje não dá mais para ser assim. Hoje você tem que dizer assim, cara, o que eu preciso fazer? Claro, você pode até pensar assim, olha, eu quero ter mais 1000 lojas. Um exemplo, eu tenho hoje 1.280 franquias da Odonto Excelência. E se eu pensar assim, ó, eu quero neste ano abrir mais 300 unidades. Claro que não acredito que eu abra tudo isso de franquias nesse ano, mas eu coloquei uma meta até muito provável que eu alcance ela, de 150 novas unidades. 150 novas unidades, não adianta eu ficar olhando para dezembro novamente. Eu tenho que distribuir isso no mês, correto? Bom, então tem que, sei lá, vai ter que vender 12 franquias, abrir 12 franquias por mês. Tá, mas adianta também eu falar apenas sobre esse assunto na última semana do mês? Tá vendo? Eu tenho que distribuir isso durante a semana. Só que durante a semana, tá, se eu tenho que fazer 3, 4 vendas na semana, será que eu não tenho que distribuir isso aí talvez por dia também? Bom, e se tem que fazer uma por dia, 2 por dia, e se chegou hoje às 13 horas da tarde e não vendi nenhuma, eu já não perdi um tempo? Eu não perdi alguma coisa nesse meio desse caminho? Você está vendo só? Então, assim, a gente tem que pensar de fora para dentro com nossa empresa, de dentro para fora. Então, assim, hoje, entender a empresa, entender aonde você quer chegar, isso é governança. Entender de posicionamento da sua empresa, isso está todo na linha dos soft skills. O que nós vemos hoje, a miopia empresarial, ela está muito ligada ao empresário que vive muito o hard skills muito dentro da empresa. Muito dentro da empresa. Ele quer construir algo que nem ele compra. Por quê? Porque ele não para analisar o mercado. Ele não é soft skills, ele não vai se relacionar com as pessoas, ele não faz uma escuta social. E o que é escuta social, Zé? Prova social e escuta social são coisas distintas. Uma escuta social eu tenho que fazer antes de eu lançar algo. Prova social é depois que algo já existe e eu quero ver se as pessoas gostaram daquilo que eu criei, viu? São coisas distintas. Só que isso aqui, será que as pessoas estão fazendo isso realmente? Ou será que estão olhando as metas sendo cumpridas, estão felizes por isso? Isso é tudo na linha do soft skills. Nós precisamos entender isso dentro das nossas empresas. Então eu te provoco agora, neste sabadão aí, ó, usa a tua tarde hoje, pega o papel e caneta e coloca assim 5 pontos positivos, 5 pontos negativos do meu soft skills. 5 pontos negativos, 5 pontos positivos do meu hard skills. Se autocritique. Você sabia que um dia eu fiz eu fiz essa parada na minha empresa e de vez em quando eu faço isso. Eu coloquei a minha diretoria e falei, gente, eu quero que vocês me critiquem. Você pode fazer isso, uma pesquisa de ambiência, né? E fazer a pesquisa, as pessoas falaram para você sem você ficar sabendo. Para que isso, gente? Para que isso? Para que isso? Se você quer ouvir as pessoas fazer uma crítica de você e você não está preparado para ouvir, está faltando maturidade. Está faltando maturidade. Então, assim, e isso eu vejo... Sabe quem fez isso no passado? Eu até falei isso numa live nossa, há algum tempo atrás. O próprio Salomão. O próprio Salomão. Salomão, quem que vai confrontar um rei? É difícil, né, gente? Olha o tanto que Salomão ele era soft skills. Eu vou explicar para vocês o porquê. O tanto que Salomão era soft skills. Cantares de Salomão
é um livro tão difícil da gente entender, gente, tão difícil que a gente lê Cantares de Salomão, a gente não entende nada, é tão poético, é tão diferente que não dá para entender nada. É muito complexo, mas então a gente tem que sempre buscar livros não chegam a ser livros apócrifos, mas livros de historiadores, por exemplo, como Flávio Joséfo e tantos outros que falam sobre Cantares de Salomão, tudo o que aconteceu. E quando nós olhamos em Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 6, alguma coisa assim, diz assim: não olheis por eu ser morena. Aonde vai, pastor de ovelhas? Não olheis por eu ser morena, porque o sol me queimou, cristal. Ali de Sulamita, quando estava no lagar de Sulamita, que foi um grande amor de Salomão. Em que momento que isso aconteceu? Segundo Flávio Joséfo, segundo os historiadores. Isso aqui, muita gente, acho que ninguém fala sobre esse assunto, porque é muito difícil. Em algum momento da vida tem que sair fora da Bíblia e buscar conhecimento externo. Mas diz a história que nesse momento aconteceu algo interessante. Salomão, ele queria saber o que é que as pessoas estavam pensando sobre o seu reinado. Olha só, tudo isso que nós entendemos fazer sobre escuta social, sobre prova social, escuta social, na verdade, né? Ele queria saber, fazer uma pesquisa de satisfação das pessoas. Tudo isso que nós entendemos como funcionam as coisas. Olha só, ele estando no seu palácio, eu imagino Salomão naquele templo mais lindo, que era muito rico, muito poderoso. E em determinado dia ele pensa assim: rapaz, ninguém tem coragem de falar a verdade para mim. Por quê? Porque eu sou rei. Eu sou o cara. Imagine naquele tempo, se o rei não gostasse de alguém, ele mandava matar. Se alguém incomodasse o rei, ele mandava matar. Porque ele não podia se sentir desconfortável hora nenhuma. Porque ele vivia em guerra. Então, assim, a possibilidade de estar sendo traído por alguém ele vivia num nível de desconforto muito grande. Talvez se tivesse uma inteligência como tem hoje em Polícia Federal, não seria tanto. Mas na época não tinha. Então, o nível de medo de um rei era muito grande. Então, ele mandava matar realmente. Então, ele sabia que as pessoas nunca seriam verdadeiras com ele, com Salomão. Olha o que ele fez, gente. Ele saiu do palácio dele e diz a história que ele se vestiu de pastor de ovelha. E quem eram os pastores de ovelha na época? Eram as pessoas mais simples, mais humildes da época. Pessoas que eram muito bem incluídas socialmente, aliás, quase que desprezadas. Então, assim, pessoas que ninguém dava muita atenção para aquela pessoa. Se tivesse um pastor de ovelha em um canto da cidade, ali ninguém dava atenção para ele, porque era só um pastor de ovelha. Sabe uma profissão comum, simplesinha? Ele pensou: cara, eu preciso me posicionar como pastor de ovelhas para eu poder ouvir as pessoas. O que Salomão fez? Salomão se vestiu de pastor de ovelha, por isso que a Sulamita diz assim: aonde vai, pastor de ovelhas, né? Era dele que ela estava falando. E diz a história que Salomão foi para a porta do palácio, pelas ruas de Jerusalém, e ficava, sabe onde tinha um grupinho, a turminha conversando, batendo um papo? E o assunto naquela época, o assunto dentro das cidades, que era falar sempre do rei. Falar sobre o rei era muito importante. Era muito mais do que hoje uma opinião política, falar de um presidente, de um senador, de um prefeito. Era muito maior, porque as pessoas não tinham tanto assunto para falar. Porque todos viviam em função do rei. Todos viviam, é como se todos vivessem em função do Estado hoje, né? Todos viviam em função do rei. Então, falar do rei era o assunto maior. As pessoas gastavam horas e horas falando do rei. E eles, claro, que se ele chegasse vestido de rei, numa rodinha de pessoas, o assunto parava, ou todo mundo ia se prostrar diante do rei, né? Então, olha o que ele fez. Olha o nível de maturidade de um cara que pediu soft skills e hard skills atrás. Porque pedir só soft skills é isso aí, gente. É você fazer uma escuta social, você entender o que as pessoas estão pensando sobre a sua empresa, você receber críticas. E ele foi e se vestiu de pastor de ovelhas. E ele chegava de uma rodinha para ouvir o que é que as pessoas estavam falando dele. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu, no começo das minhas empresas, eu fui um exemplo desses. Quando a gente entregava panfleto, por exemplo, hoje é proibido fazer isso, mas lá atrás a gente fazia. Não abriu uma clínica, aliás, o conselho criou algumas normas, não pode fazer. Aliás, na verdade nunca pôde, né? Mas na época o conselho fazia vista grossa e o pessoal fazia.
E eu quantas vezes eu fui junto, aliás, nem sempre era para fazer isso, às vezes para fazer pesquisa de rua mesmo, aquela coisa toda, quando a gente faz aquelas ações viralizantes, epidêmicas numa cidade, todo mundo fica sabendo da clínica onde está entrando. E eu cansei de ir para a rua, cansei de correr de cachorro, de vizinhança, de bairros, correndo atrás de mim. E eu ia fazer isso, eu ia para a rua fazer isso. Em um determinado dia, eu estava em uma cidade, e eu cheguei em uma casa e nesta casa ao lado havia uma construção civil. Eu vi que aqueles homens ficaram olhando para mim. Então esses homens, eles me conheciam, mas eu não conhecia ele. E quando eu bati na porta da casa de uma senhora ao lado, a mulher veio. Ela veio me atender. E ela veio muito furiosa. Ela disse assim, essas pessoas que não têm o que fazer. E era um bairro muito humilde, a casa da mulher também era uma casinha humilde, a casa que estava sendo construída ao lado também era uma casinha humilde, porém estava ali uns 4 pedreiros ali fazendo um trabalho. E ela disse assim, ela me xingou muito. Quando eu cheguei na porta da casa dela, eu fui entregar acho que era um mimo para ela, uma caneta, alguma coisa, eu queria abordar ela, falar sobre a nossa clínica. Não era a minha clínica, era de um franqueado, eu estava trabalhando para o franqueado. E ela chegou e ela tinha tido um dissabor com a clínica. E ela me xingou tanto, falou tantas coisas para mim, falou da empresa. E eu ouvi aquela mulher ali, eu estava com o meu bonezinho, né, uma bolsinha de lado, assim, ouvindo com tal. Que é normal, às vezes acontece da pessoa ter algum problema com a clínica, e ela me xingou tanto. Gente, ela quase pegou aquele papel ali e jogou no meu rosto. Eu ouvi ela serenamente, falei, a senhora está com razão, mas eu vou falar com o nosso pessoal da clínica para rever a situação da senhora, tal. Ela me xingou muito, aquela mulher. Só que eu desci um pouco mais para baixo, aquela rua era uma rua sem saída. E enquanto eu desci lá embaixo, entregaram o mimo que eu estava entregando nas casas, o rapaz que estava construindo ali chamou ela e falou assim, viu, minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Sabe quem é esse homem que está fazendo isso? Esse homem, na época, eu já tinha mais de 100 clínicas. Ele disse assim, esse aí é o dono de tudo. Ele ouviu a senhora falar quietinho, com certeza ele vai solucionar o seu problema. Só que esse homem jamais precisaria estar aqui. Jamais precisaria estar aqui. O que nós ganhamos aqui, talvez em um dia, ele ganha em fração de segundos, né? Ele pode comprar essa rua, talvez, o senhor já era muito próspero, né? Eu falei assim, olha o exemplo de um homem, a senhora xingou um homem extremamente poderoso, rico. E, imagina, estava fazendo um trabalho muito simples de pastor de ovelhas, entendeu? Aí quando eu estou voltando, a mulher veio ao meu encontro, com os olhos lagrimejando, e falou assim, ô meu senhor, o senhor me desculpe, porque eu preciso pedir desculpa para o senhor, porque onde já se viu o senhor, o dono de uma empresa que tem mais de 100 clínicas, e o senhor está fazendo um trabalho desse, o senhor tinha que contratar pessoas para fazer isso, o senhor não precisava ter ouvido o que o senhor ouviu de mim, o que o senhor ouviu de mim. Eu falei, minha senhora, a senhora não entendeu, eu não estou no posto de CEO da minha empresa, eu estou aqui fazendo exatamente o que qualquer pessoa, qualquer CEO deveria fazer, sair pelas ruas, ouvir, fazer escuta social, ouvir o que é que as pessoas estão pensando sobre a sua empresa. Eu que quero lhe agradecer pelo feedback, por tudo que a senhora está me ensinando, que a senhora está passando para mim. Sério que você não ficou chateado comigo? Eu falei, não, me dá um abraço aqui, muito obrigado por isso. Talvez se fosse uma outra pessoa, eu teria falado assim, essa mulher aí é um cliente a mais, um a menos. Não. Aquilo demonstrou que tinha algum problema dentro daquela clínica, daquele franqueado, que precisava ser tratado. Claro que eu dei todo o suporte para aquela mulher, mandei um carro buscar na casa dela, dei todo o carinho, dei toda a atenção. E está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. O problema é que quando a gente é muito hard skills, a gente defende demais o nosso produto, demais o nosso serviço, porque é minha empresa, porque é minha empresa, eu confio demais no meu serviço, a minha qualidade, não sei o quê. Quem define isso não é você. Você tem que ser soft skills, tem que sair do lado de fora, olhar a tua empresa de fora para dentro, para que as pessoas possam vir.
Muita gente devia sair. Eu estou aqui em São Paulo, nas Nações Unidas, aqui pertinho de mim tem a Faria Lima, tem a Avenida Paulista. Muitos desses executivos deviam descer dos seus grandes andares, 30º andar, sei lá que altura que estão os grandes executivos daqui, como nós estamos aqui em um prédio alto, descer, sair da sua zona de conforto. Eu sou executivo do McDonald's. Cara, você já consumiu o seu produto? Você entrou na fila do McDonald's, senhor executivo, para você experimentar o seu produto? Você já fez isso? Eu já fiz isso em outras clínicas. Claro, hoje eu sou muito conhecido, mas eu faço isso até hoje. Às vezes eu mando colaboradores da minha empresa ir em clínicas, colaboradores novos ainda que não são conhecidos, tão conhecidos assim, ir até as clínicas. Por quê? Para poder fazer escuta, saber o que é que está sendo oferecido, o que é que está sendo feito. Uma empresa, muitas vezes, a gente tem que ir para o chão de fábrica, a gente tem que ir para os corredores da empresa. Nós temos que viver a essência da empresa. E isso só consegue fazer quem é soft skills. Quem sai da linha dos especialistas, entendeu? Quando a gente está muito na linha dos especialistas, a gente defende muito o que nós fizemos é muito bom, o que nós fizemos é fantástico, o que eu estou oferecendo. Cara, para aí, quem vai validar você não é você, é o mercado. E que a gente se faz isso olhando de fora para dentro. Por isso que eu defendo muito um propósito do qual você só vai oferecer para as pessoas aquilo que faz totalmente sentido para você. Minha gente, eu não posso continuar mais aqui. Já faz 50 minutos que nós estamos, 46 minutos que estamos de live. E eu vou encerrar por aqui, porque nós preciso começar a minha mentoria. Vai ser uma mentoria incrível esse dia. Estamos aqui com os nossos mentorandos. E eu quero desejar a você um sabadão maravilhoso, muito bom. Obrigado pela participação de todas as pessoas. Espero revê-los no próximo sábado. Gente, precisamos furar essa bolha de 80 pessoas, 90 pessoas da nossa live. Convide mais pessoas. Façam isso realmente. Se isso está sendo bom para você, precisamos convidar mais pessoas. Tem pessoas que estão todos os sábados me ouvindo. Fale sobre esse conteúdo para outras pessoas. Se você tem um amigo empresário, alguém que é empreendedor, diga para ele, viu, cara, ouça isso aqui, ó. Olha uma aula desta aqui, onde você aprende. Aqui você criou atalho que às vezes você, humano no banco de uma escola, você não vai aprender. O que você está aprendendo numa aula como esta. Tá bom? Muito obrigado por estar comigo. Compartilhe este conhecimento com mais pessoas. Aqui eu tenho muito mais preocupação com o meu conteúdo do que exatamente com a audiência. Eu preciso fazer com que as pessoas que estão na minha audiência, que estão junto comigo, são pessoas com propósitos. São pessoas realmente que estão aqui para aprender, né? Eu entrego uma aula como esta, gente, porque aquilo que a gente sabe, a gente tem que ter a necessidade de passar para frente. Aquilo que transformou a nossa vida, os nossos negócios, é importante que a gente passe para as pessoas, para novos empreendedores, não para que vocês não errem. Errar no mundo do empreendedorismo faz parte, mas o que eu quero dizer é errar menos, tá? Se eu puder ajudar para que vocês errem menos, eu estou aqui para fazer isso. Gente, um bom domingão a todos, uma boa semana, até o próximo sábado, às 9 horas da manhã, mais um Café com MDE. Sucesso, beijo grande a todos, valeu, gente!